agora vai entrar na questão da chuva serôdia, que a gente precisa entender o seguinte: os irmãos, nossos irmãos que acreditam ainda na manifestação do dom do Espírito Santo hoje, eles têm motivos para acreditar nisso, né, biblicamente falando. A gente não discorda disso, eles têm motivos, eles têm, biblicamente eles têm fatos, né, que aconteceu lá em Pentecoste, que a gente vai falar, a situação que acontecia lá. E hoje em dia também eles veem nas igrejas deles, né? Mas a gente precisa entender o que é que vocês veem, o que é que está sendo pregado para vocês. O que será que está acontecendo ali? Será que isso, biblicamente falando, acontece? Eu vou dar uma prova bíblica para vocês aqui muito forte de que a chuva serôdia que foi jogada nos discípulos com o batismo do Espírito Santo, que vamos falar para frente, não é o que a gente tem hoje, conhecido por milagres e algumas coisas, porque existem muitos dons do Espírito, e eu vou falar sobre esses dons. Só que esses dons do Espírito, você não vê todos eles hoje sendo manifestados de forma plena, por vários motivos, porque existe propósito para isso. E qual que foi então o propósito do Espírito, do dom de línguas que aconteceu? O que era o dom de línguas lá no Pentecostes, né? Então vamos lá. Chuva serôdia e chuva temporã. Primeiramente, vocês têm que entender que isso é uma expressão, né, de chuva serôdia e chuva temporã, que a gente tem na Bíblia, que tem a ver com a questão das chuvas, né, da chuva fora de época. Eu vou dar um resumo, porque esse assunto de chuva temporã e serôdia tem muito detalhe para vocês entenderem o que é, a grosso modo, mas eu vou falar fácil para vocês, que é o que eu gosto de fazer aqui. Então, basicamente está relacionado às chuvas, né, no contexto lá de ciência mesmo, e a temporã e a serôdia são chuvas fora de época habitual. Mas geralmente vem a temporã, que vem antes, e depois a serôdia. Isso é muito comum na Ásia, tá? É muito importante essas chuvas acontecerem lá, cientificamente falando. Então, mas biblicamente falando, ela tem uma simbologia para nós. E qual que é essa simbologia, né, dessa chuva temporã e serôdia? São duas chuvas, uma vem, que a temporã vem primeiro, e a serôdia vem depois. A temporã é mais fraca e a serôdia é mais forte para acabar com tudo, entendeu? Então, peguem esse detalhe. A gente vem lá. É uma profecia de quando você fala em chuva temporã e chuva serôdia, você vai lá para a profecia de Joel 2:3, né? Que ele fala: "E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a serôdia." Então, lá no contexto de Joel tem essa profecia, né? E o que ele está querendo dizer ali? Depois vocês vão lá e leem o contexto, não vou ler tudo, mas o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que essa é uma promessa, que o Criador vai vir e vai renovar a terra e o seu povo, porque vai ter um arrependimento genuíno. Então, vai chegar uma época que realmente as pessoas vão começar a se arrepender, né? Já estamos nos arrependendo, está nesse período de arrependimento. O Espírito Santo está convencendo a gente do pecado, a gente está se arrependendo de verdade. Os vasos de honra, claro. E isso vai ser consumado e finalizado lá no Apocalipse. Então, no período dos selos, na hora que tiver a tribulação acontecendo, pouco antes da grande tribulação, o povo vai continuar a se arrepender, e muita gente que ficou carregando a vida inteira aquele negócio ali, vai chegar lá, vai tomar a decisão final e vai falar assim: cara, é isso aí, aquilo que eu ouvi a vida inteira, agora realmente eu tô entendendo, é isso aí. E a pessoa vai se transformar da água pro vinho, entendeu? Vai ter o breakthrough, como eu falo, de muitas pessoas nesta época, né? Então, essa profecia, ela é relacionada a este momento, tá? Aí você tem lá que aquele derramamento do Espírito Santo que aconteceu em Pentecostes, que eu vou falar para vocês, ele é relacionado à chuva temporã e não à chuva serôdia, porque a chuva serôdia é a chuva que vai vir e vai ser derrubada em nós, né, nas testemunhas, que eu vou mostrar para vocês no Apocalipse. Então você tem lá também outras na Bíblia, outras citações, né, em questão de chuva serôdia. As pessoas falam de forma figurada e simbólica, né, para simbolizar este momento aí, o juízo, e também é como se fosse as testemunhas do Pai recebessem poder mesmo divino para atuar. Hoje em dia a gente não tem poder divino para atuar. Tipo assim, tu não pode chegar lá e falar: cara, faça chuva agora. Você não pode fazer isso. Mas os discípulos podiam. Então eles receberam uma autoridade diretamente do Messias, que é a autoridade, né, que seria essa chuva, que aconteceu, a chuva temporã, no caso. Eles receberam autoridade diretamente do Messias, o Ruach HaKodesh do Messias, aquele que fazia com que o Messias atuasse no mundo e fizesse milagres, e fizesse o coxo andar, o cego ver, e tudo acontecer, curasse as pessoas mesmo, fizesse chover, e tudo que tivesse que acontecer, era o Ruach, o próprio Pai. Então eles receberam através do Messias este poder, coisa que a gente não tem hoje. Hoje você só pode falar alguma coisa em nome do Messias. Você nunca pode virar e falar: faça chover. Você pode falar:
se o Pai quiser, se o Pai quiser que chova, que assim seja. Que o Messias faça chover. É assim, você não tem autoridade. A sua autoridade está exclusivamente no Messias, entendeu? Hoje. E aí a gente vai explicar o porquê e vou te dar o verso aqui. Então vamos lá, vamos seguir. Então, antes, né, existe esse profetizar do derramamento do Espírito Santo, que vai ser nos últimos dias, e aí você tem lá o profeta Joel falando dessa chuva temporã em Serôdia, né, no caso. Também temos o profeta Oséias falando, né, sobre esse conceito da chuva serôdia de forma figurada, para falar que a gente precisa confiar no Pai, né? Essa é mais uma referência. E tem outras mais, tem Tiago também, tudo falando na questão da vinda, da volta do Messias, sempre relacionando a chuva serôdia com a volta do Messias, entendeu? E não necessariamente com o Pentecostes, nada disso. Sempre ela está relacionada com o que vai acontecer lá nas testemunhas, tá? E aí a gente tem aqui que aquele texto, né, de Atos 1:8. A Bíblia menciona mais assim, a obra do Espírito Santo entre os crentes, né, naquela obra que Cristo, que o Messias se referiu para os discípulos, estava assim, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Olhem essa questão, minhas testemunhas. Agora a gente vai ter um outro texto lá no Apocalipse que vai fazer a mesma relação, né? Aqui, ó. Aí Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, ali você está vendo que a obra do Espírito Santo, ela está capacitando os crentes para levar o Evangelho. Então, tem um propósito. Toda vez que o dom de línguas ele é envolvido, ele tem a ver com evangelização. Então, pessoal, essa é a verdade, ser batizado com o Espírito Santo. Mas na chuva serôdia vai retornar, porque vai ser outro momento do Evangelho. Vai ser necessário, porque vai evangelizar. As pessoas que até agora não creram, não tiveram fé, porque são tipo aquele mais, digamos assim, duro de coração, eles vão crer. Então vai ter a conversão, né? A conversão bíblica, a conversão dos judeus lá nos selos. Alguns vão se converter à verdade, ao Messias, entendeu? Então vai ser importante, vai ser necessário. É só para ser testemunha mesmo. Hoje eu e você somos discípulos, somos, digamos assim, seguidores, né? A gente crê na verdade, a gente tem fé. A gente não crê porque a gente viu o Messias, a gente crê porque a gente escutou sobre ele. Os discípulos, eles viram, eles andaram com o Messias, eles são parte do Messias. E as pessoas que vinham antes com o João Batista, elas também criam que o Messias viria, entendeu? Então muitas delas morreram antes de ver o Messias vindo. A gente vive numa época que a gente já sabe que o Messias veio. Então basta crer, igual na época antes dele vir. E aí vai ter a época que vai se consumar as coisas. Então vai precisar retornar os milagres, essas coisas assim, mais diretamente falando de poder, terão poder para fazer fogo descer do céu. Então é isso que é a verdade bíblica, pessoal.